Bom, boa tarde para vocês todos. Eu vou fazer uma apresentação rápida para vocês e, na verdade, eu gostaria de deixar algumas provocações aí no ar. O que eu vou apresentar aqui tem muito de impressões pessoais e alguma coisa de informação, sem a menor pretensão científica, tá? Eu vou apresentar algumas coisas para vocês da maneira como eu enxergo e como é que está hoje essa relação do design e da indústria brasileira e que rumo que nós temos aí para a indústria, tá? Bom, primeiro, sem querer ser didático, né, mas eu não sei se todo mundo aqui é designer e tal. Eu coloquei aí uma definição entre tantas definições que existem, que todo mundo usa, mas é uma definição bem interessante que eu acho que é do Carl Ulrich, que é um professor da Universidade de Pensilvânia, né, que é design é conceber e dar formas a artefatos que resolvem problemas. E quando a gente fala em artefato, a gente fala de produto, fala de serviço, fala de tipografia, fala de gráfico, fala de moda, fala de design de ambiente, né? E a outra coisa que ele fala é que há um grande desafio na definição do que é design. Então, tudo aquilo que a gente enfrentou desde 2005, quando houve a retomada aí da discussão da regulamentação, que as associações, e me orgulho muito de fazer parte dessa história também, resolvemos nos unir e conseguir desenhar um projeto que fosse bastante bom, na linha daquilo que era possível. Eu acho que o mérito de conseguirmos avançar da maneira como nós vimos avançando, aí, principalmente com o apoio do deputado Pena, que foi fantástico e decisivo nisso, tenho total crença disso, é de talvez nós não tenhamos feito o melhor projeto para cada um, mas um projeto que é viável e que abarca e não tem pontos duros com ninguém, né? Aí eu aproveito e já me apropriei de uma frase que eu achei genial dele, que é: design mexe em vários nós. E daí ele repete: nós do atraso, né? E esse nós eu aproveito para dizer que esse nós podem ser nós mesmos, né? Então acho que foi fantástica a frase dele. Fui adaptando a apresentação. Bom, sem querer ser pretensioso, sem grande acurácia científica, o design no Brasil ele tem um desenvolvimento a partir da década de 60 e 70, né? Ele tem uma característica de reconhecimento, há um reconhecimento tanto no nível nacional quanto internacional, um reconhecimento de nós por nós mesmos, infelizmente. A classe dos designers reconhece que nós fazemos um bom design, tanto nacional quanto internacionalmente. É importante formar público, que é uma luta da ADP, da ADG, todo mundo que milita. Formar público, fazer o carinha na rua, falar, pô, isso aqui deu um bom design, né? E saber do que está falando. É focado na usabilidade das coisas, essa é a principal diferença para a visão de nós engenheiros, e é o que me encanta desde a época da faculdade de design, é essa mudança de foco, né? Que é o foco que faz sentido, na minha opinião, e não o foco da engenharia. A engenharia ela tem que ser uma ferramenta para nós, por mais que eles digam o contrário.
E design é uma ferramenta de inovação, sempre foi, né? E hoje, que a palavra do momento é inovação, nós temos que estar dentro, nós estamos dentro, visceralmente ligados à inovação. Falar um pouquinho da indústria brasileira, porque design é a indústria brasileira. Então, vamos fazer também sem a menor acurácia científica aí. A consolidação da indústria brasileira, ela acontece a partir de 1950, tá? Quando finalmente se instala no Brasil as indústrias de base, né, siderúrgicas, as grandes siderúrgicas e tal, e isso impulsiona a nossa era industrial, né? Alguma coisa com 200 anos de atraso, mas enfim. Nós temos um parque industrial classe mundial, isso é uma verdade, né? As indústrias que estão aqui, por mais duro que seja, estão sempre se atualizando. Os produtos brasileiros têm uma qualidade comparável de produtos europeus, produtos americanos. Estamos alinhados ao que há no primeiro mundo em termos de produção industrial. E a nossa indústria tem uma forte dependência do mercado interno. E graças a Deus, porque isso é o que nos redime, isso é o que nos possibilita não ficar tão preocupado, como muita gente está, com a China. Até porque eu vou lembrar para vocês que esses movimentos das manufaturas, né, hoje a China é a bola da vez, as manufaturas migram mesmo atrás de recursos mais baratos, principalmente mão de obra, né? Então elas já estiveram nos tigres asiáticos, né, há não muito tempo. Há um pouco mais tempo para trás estiveram no Japão, hoje estão na China. Hoje a bola da vez é a China, né? Quando eu falo assim, essa questão da manufatura, é aquela manufatura massiva mesmo, o país como sendo um país manufatureiro. Não acho que é essa característica do Brasil. O Brasil é muito focado no mercado interno e produz as coisas que consome aqui. E a preocupação com a China, já falando um pouquinho de nós com a China, a preocupação maior é de termos produtos que têm uma vantagem em relação aos produtos chineses aqui dentro do mercado. Antes mesmo de pensar em exportação, a gente tem que pensar como nos preservar aqui dentro. Por que falar de indústria? Isso também é uma coisa interessante que eu gostaria de dividir com vocês. A indústria é um grande empregador. Então, a gente fala muito, né? Está mudando, não sei o quê, nova ordem mundial. Vou falar um pouco aqui, uma nova economia, né? Uma economia pós-industrial, uma economia do conhecimento e tal, não sei o quê. Mas, gente, é uma transição. E não é todo mundo que vai conseguir um emprego fora da indústria. Então a indústria tem que continuar existindo, e é ótimo que ela exista, até porque ela é que paga a inovação, ela é que impulsiona tecnologicamente um país, uma sociedade. Mas tem uma outra característica nossa, que é o baixo investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Por uma série de questões conjunturais e históricas até, as indústrias brasileiras, elas sempre tiveram um nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento muito baixo. Ou por uma falta de incentivo, que na minha opinião nem sempre é necessário, né? Pode inclusive ser uma faca de dois gumes. Também por conta de um modelo que durante muito tempo replicou produtos já defasados no mercado principal. Hoje essa não é uma realidade. Hoje a realidade é outra. Não basta você trazer um carro, usando o carro porque é o exemplo mais claro. Um carro que já tem 10 anos, está sendo descontinuado na Alemanha, e botar ele para rodar no Brasil, porque não vai engolir, ninguém vai engolir esse carro, né? O que existe são carros atuais, muito pelados, que é um nicho de mercado que eu chamo de mercado emergente, que eu não gosto muito dessa palavra.
E a outra coisa que é o tal do custo Brasil. O custo Brasil é uma coisa muito interessante, porque parece que ele tem vida própria, ele tem uma personalidade física, não uma personalidade jurídica, mas sim uma personalidade física. E todo mundo fala do tal do custo Brasil como sendo uma externalidade, na verdade é uma internalidade, né? Acho muito curioso, muitas vezes fala, não sei o que, vai falar de política industrial, fala, mas nós temos o custo Brasil. Porra, quem faz o custo Brasil? O custo Brasil quem faz são os nossos governos e por consequência a nossa sociedade, somos nós mesmos, né? Que pegamos e aturamos esse custo Brasil, que é para carregar um mastodonte que muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo. Então, esse custo Brasil, a gente tem que parar de chamar ele de custo Brasil, gente. Porque a gente acha que ele é uma coisa do outro mundo, que baixou aqui, e falando, nós construímos isso aí. A gente falava muito, quando era criancinha, bem pequenininho, a gente falava muito no tal do dragão da inflação, né? Este cara aqui é uma medusa, isso aqui. Né? Tem várias cabeças, esse cara aqui. Esse que é o grande problema. O dragão só tinha uma cabeça, só tava fogo de vez em quando. Tem leão também, tem um leão, né? Então, esse custo Brasil, todo mundo fala, o custo Brasil é como se não fosse com a gente. Bom, eu não podia deixar de citar uma pesquisa que foi realizada pela ADP por meio de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento. A minha contrapartida está aqui, era a Fernanda Messias, coordenadora do PBD, do Programa Brasileiro de Design, e nós fizemos essa pesquisa, foi uma pesquisa sobre o impacto do design no resultado das empresas, resultado grana, né? Qual era a percepção disso? Foi uma sondagem que foi feita em 10 setores da indústria brasileira, né? Isso aí está publicado lá na Rede Design Brasil, no Observatório, tá? Em indicadores, está o endereço, quem quiser conhecer a pesquisa. E eu peguei dois tópicos que tinham lá, que isso foi em 2007. O mundo mudou muito desde 2007, mas mudou para melhor, para nós designers. Que a primeira coisa é a seguinte, 83% das empresas que investem em design, como parte do processo de inovação, apresentam crescimento. E quem utiliza design de forma estratégica, ou seja, para ele design está no caminho crítico do negócio dele, da indústria, estou falando da indústria de transformação, né? 95% aumentaram a sua participação do mercado. Isso daqui é o tipo de coisa que pega na alma do empresário, que é um bom negócio, design é um bom negócio, né? A pesquisa tem revelações muito mais ricas que isso. Eu peguei essas duas coisas porque eu acho bastante importante quando nós estamos falando de design e indústria brasileira. Aí eu me meti de novo, sem grande pretensão, a tentar entender um pouquinho que o momento que a gente vive, né? Tem uma série de fenômenos que aconteceram na virada do século XX para o século XXI. A história da globalização, que, na verdade, a globalização ela acontece desde 1490 e qualquer coisa, com as grandes navegações, né? Mas a gente resolveu nomear isso por conta dos efeitos benéficos e nocivos desse movimento, porque hoje ele acontece de maneira muito mais rápida, as coisas mudam de mãos muito rapidamente, mudam de países muito rapidamente. Nós aprendemos esse termo chamado globalização. Então, globalização o que é? Você buscar neste planeta, por enquanto, onde estão disponíveis os melhores meios para a mais-valia, para você ganhar mais dinheiro, né? Então, essa é a tal da globalização. O que acontece, mais-valia é um conceito lá de Thomas More, Adam Smith, que era essa turma aí lá do século XVI e tal. E não mudou nada em relação a isso. A gente continua indo atrás
da mais-valia. Os caras queriam o caminho das Índias por conta da mais-valia.